Olá para você! No vídeo de hoje a gente vai falar de cuidado. Cuidado com as pessoas, cuidado com o outro, o cuidado que a gente dá, mas que também a gente recebe. É um vídeo bem interessante porque às vezes a gente sempre fica pensando naquele contexto, né? Quem vai cuidar de mim, né? Se um dia se tem alguém que se importa comigo. Mas também a gente também precisa nos colocar num lugar sobre se a gente tem cuidado do outro, se a gente tem se preocupado com o outro, com pessoas que Deus coloca ali pertinho da gente, com pessoas que Deus coloca pra gente, né, cuidar, pra gente administrar, né? Se você é um chefe, pessoas que você faz a gestão, se você é um líder, um pastor, as pessoas que você pastoreia. Será que a gente cuida muito bem dessas pessoas? E como que fica isso ao longo da vida? E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Olá para você, eu sou a Jaque e mais uma vez eu tô aqui para te lembrar de ler a sua Bíblia. Esse canal aqui é um canal de leitura diária, todo dia a gente tira uns minutinhos aí para refletir sobre a palavra de Deus, dar uma parada ali no nosso dia, na correria que tem e refletir um pouco sobre as escrituras, alguns conselhos, de repente encontrar uma direção para aquele dia, né? E é por isso que esse canal existe. E você é muito bem-vindo aqui. Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você não perder os avisos, porque todo dia, como tem vídeo, todo dia o YouTube vai te lembrar de você assistir o vídeo e ler a sua Bíblia. Antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus, vamos pedir, como a gente sempre faz todos os dias aqui, pedindo que Ele nos ajude a compreender e a praticar aquele conselho que Ele tem pra gente naquele dia. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajude na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada diária, na nossa caminhada da vida. E eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos ajude, ó Deus. Nós não sabemos tudo, precisamos da sua ajuda. Abra a nossa mente e o nosso entendimento para que a gente aprenda a sua palavra, para que a gente aplique a sua palavra e que a nossa vida seja transformada completamente. Abençoe quem estiver assistindo esse vídeo, essa família, essa casa, tudo que ela tem e dê a ela a direção necessária para esse dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você que está chegando agora, lembro que aqui no canal nós temos outras leituras de outros livros da Bíblia. No momento estamos no livro de Provérbios, estamos já acabando Provérbios, então eu convido você para você pegar a sua Bíblia se você tiver alguma, ou acompanhar no celular, ou se você não tiver nenhuma Bíblia, não tem problema, eu quero que você me ouça. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, que a fé ela vem pelo ouvir. Então eu quero que você me ouça, porque eu vou ler a palavra para você e juntos nós vamos aprender o que Deus tem pra gente nesse dia. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 27, em que a Bíblia ela relata pra gente o seguinte: não te vanglories no dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Deixa que outros te elogiem e não a tua própria boca, os outros e não os teus lábios. A pedra é pesada e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas juntas. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? É melhor a repreensão declarada que o amor encoberto. As feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Quem já se fartou recusa favo de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vaga longe do lar. O óleo e o perfume alegram o coração, e o conselho dado de coração ao amigo também é suave. Não abandones teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem mudes para a casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale um vizinho por perto do que um irmão que está longe. Meu filho, sê sábio e alegra meu coração para que eu tenha o que responder a quem me afrontar. O prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos seguem em frente e sofrem a pena. Quem fica como fiador do estranho perderá até a roupa. Quem dá garantia a quem não conhece acabará
como penhor. Bendizer o amigo em voz alta, logo cedo será tido como maldição. A goteira constante em dia de chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Tentar contê-la seria como conter o vento ou segurar o óleo com a mão direita. Como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo. Quem cuida da figueira comerá do fruto, e quem cuida de seu senhor será honrado. Como o rosto reflete na água, assim o coração do homem mostra quem ele é. A sepultura e a destruição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos elogios que recebe. Ainda que triturasses o insensato como o grão no pilão, a insensatez não se afastaria dele. Procura saber do estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa se mantém de geração em geração. Quando o feno for removido e os brotos aparecerem e o capim dos montes for recolhido, os cordeiros te darão roupas, os bodes, o preço do campo, e as cabras muito leite para teu sustento, da tua família e das tuas servas. A palavra de Deus é tão maravilhosa, novamente o Senhor falando aqui, trazendo versículos sobre a inveja, tem vídeo sobre isso. A palavra também fala novamente sobre a questão da mulher briguenta e tem vídeo sobre isso. É engraçado como alguns temas são recorrentes aqui no livro de Provérbios, né? Só que o livro de Provérbios, esse capítulo, ele termina de um jeito muito importante aqui. Aqui o texto, aqui o Salomão dando os conselhos ali para o filho, ele termina esse capítulo falando assim, olha, procura saber o estado das suas ovelhas, né? E aqui ele ainda continua dizendo, porque a riqueza não vai durar para sempre, né? E nem ali a coroa de geração em geração, aqui no versículo 24. E quando eu li esse versículo, me vem à memória muitas coisas que a gente vive nos dias de hoje, que a gente ouve falar, que a gente vê por aí. Por exemplo, é um texto que, como Salomão fala para o filho, né? Olha, vai lá e vê como que estão as suas ovelhas, vai ver como elas estão, cuida bem delas, né? Me vem aquela cena, né, de como que um pastor cuida ali do seu rebanho. E nós estamos falando em tempos em que muitos pastores, muitas lideranças, especificamente pastores, não têm cuidado bem das suas ovelhas, né? Vamos pensar assim, quando o texto ele fala assim, cuida bem delas, porque as riquezas não duram para sempre, né? São aqueles cenários, né, que a gente vê de líderes que vivem nos seus luxos, que vivem com muito dinheiro, eles são ricos ou se acham muito ricos e acham que aquilo vai durar para sempre, quando a Bíblia está garantindo que não vai, né? E aí muitas vezes esses líderes eles se perdem ali no luxo, se perdem ali na riqueza, se perdem ali no dinheiro, né? Acabam se vendendo ali para um sistema, enfim. E aí o principal que eles deveriam fazer, eles não fazem, que é o quê? Vai ver como estão as suas ovelhas. Né? O texto ele está dizendo aqui que é o momento em que o filho ali que está sendo aconselhado é um filho que vive muito bem, ele é um filho rico, inclusive, porque é o que Salomão está dizendo, olha, as riquezas não vão durar para sempre e nem a coroa de geração em geração, ou seja, um dia esse dinheiro vai acabar, um dia essa coroa vai ter fim. E nesse momento, o que vai acontecer? Como que você vai ser amparado? E quando a gente lê o texto aqui, embora eu tenha trazido um exemplo a respeito de liderança, de pastorado, versus ovelha, né, versus o cuidado com as ovelhas, a gente pode entender muito bem como que nós temos observado as pessoas que Deus coloca ali ao nosso redor. Ou seja, se nós vivemos ali uma situação de conforto, às vezes a gente não tem muito dinheiro, né, não é muito rico, mas, por exemplo, a gente vive uma vida confortável, a gente tem os nossos apoios, as nossas seguranças, onde a gente acha que a nossa vida vai viver muito bem, né? Nós vamos viver muito bem com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que nós temos, e nós nos perdemos nesses cuidados todos quando nós não nos atentamos com as pessoas que Deus colocou ali perto da gente. E aqui eu vou abrir um pouco mais a linha de pensamento, eu vou expandir um pouco mais
o pensamento, porque ainda que você não seja um líder ou um pastor, enfim, mas de repente você é chefe de alguém, né? De repente você é um chefe de família, né? De repente você é um gestor no seu trabalho. Ou seja, às vezes na igreja você não tem uma posição de liderança, mas você pode ter uma posição de liderança em outro lugar. E ali, abaixo de você, existem pessoas sob o seu cuidado. E aí, a linha de pensamento que eu quero expandir aqui nesse dia é a gente pensar sobre como temos cuidado dessas pessoas que Deus coloca aqui pra gente. Porque, gente, é o que a Bíblia está dizendo, um dia o nosso apoio ele vai acabar. Um dia aquela segurança que a gente acha que tem, ela vai embora. No caso aqui do texto, a segurança eram as riquezas, a coroa de geração em geração. E aqui, um dia, essa segurança aqui para o filho aqui de Salomão sendo instruído, né? Ou um filho em geral sendo aqui instruído, a Bíblia está dizendo que esse apoio, ele terá fim. E o que vai acontecer com você quando esse dinheiro acabar, esse apoio acabar? Como você vai ser cuidado por alguém, né? E é importante a gente pensar assim, cuidando de quem cuida da gente. Gente, o cuidar de alguém e ser cuidado é uma troca, né? Da mesma maneira que nós damos algo para nós também recebemos. Mas a Bíblia também fala que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Ora, se a gente entende que o cuidado ele é uma troca, eu cuido de você e você cuida de mim, então significa que se eu olhar o estado das minhas ovelhas, se eu olhar as pessoas como elas estão, garantindo que elas estão bem, garantindo que nada está faltando, garantindo que elas estão com saúde, estão bem alimentadas, estão protegidas, quando o meu momento de riqueza acabar, essas ovelhas também vão cuidar de mim, elas vão prover na minha vida. E a gente precisa entender um pouco disso. Não é que a gente vai cuidar esperando que o outro cuide de nós. Não é fazer isso sempre esperando em receber da mesma pessoa aquilo que você deu. Não é isso. Porque às vezes o ciclo da vida ele também vai mudando, mas outras pessoas também vão surgindo para cuidar de você. E o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é isso. Primeiro, a gente observar como estamos cuidando daqueles que Deus coloca diante de nós, ao redor de nós. A gente não pode esperar que a pessoa bata na nossa porta e ela mesma diga pra gente como ela está. Nós precisamos aprender a ir atrás das pessoas. Sabe ali a palavra de Mateus, quando o Senhor Jesus ele fala até da questão das 99 ovelhas? Uma se perdeu. E 99 estavam seguras, mas o pastor, o que ele fez? Ele deixou aquelas 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Aquela que se perdeu era tão importante quanto as outras 99, só que as 99 estavam juntas, estavam ali unidas, mas a que estava sozinha não, ela estava solitária, desamparada, ela estava ali vulnerável a qualquer perigo. Então ele pega, deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Esse é o papel do pastor. Ele tem que se importar também com aquela que foi embora, com aquela que, nesse caso, ela se perdeu, sabe? E às vezes a gente tem uma mente muito fechada pensando assim, não, a ovelha foi embora, ela se perdeu, então o problema dela, ela tomou essa decisão e tchau. Não é assim. A Bíblia ela nos ensina que uma vez que Deus confia pessoas para nós de qualquer natureza e de qualquer nível, quando eu falo nível, eu estou abrindo o espaço aqui para não se limitar à igreja, mas eu estou abrindo a trabalho, a escola, enfim. Quando nós temos ali alguém que conta com a gente, essa pessoa está sob o nosso cuidado de algum jeito, é o nosso dever ir até ela. É o nosso dever saber como ela está. É o nosso dever garantir que ela está ali bem alimentada, que ela está ali protegida, que ali não tem nenhum mal chegando até ela. Sabe? Por quê, gente? Porque assim, quando a vida passa, os anos passam e chega a nossa vez, né, a nossa vez em que a gente vai precisar de cuidado, Deus sempre vai levantar alguém para se importar e também cuidar da gente. Às vezes não é nem sempre aquela pessoa de quem nós cuidamos, mas outras pessoas Deus também levanta,
sabe? Eu vejo aqui, quando eu termino de ler o livro de Provérbios 27, é como se fosse ali a lei da semeadura sendo cumprida da prática. Eu cuidei de você, então eu também recebi esse cuidado de volta. É muito importante a gente sempre ter isso em mente, sabe? A gente tem que parar um pouco com esse pensamento do tipo, não, eu só vou me importar com quem se importa comigo. Na verdade, é muito prático e assim é muito mais cômodo a gente agir assim, né? É muito mais cômodo eu me preocupar com quem se preocupa comigo. Mas a questão é que se Deus coloca pessoas ali perto de você e você tá numa posição que hoje, vamos entender assim, hoje você tem segurança, hoje você tem dinheiro, hoje você tá numa posição privilegiada, que você pode cuidar de alguém, você precisa se lembrar que essa posição que você está, você não estará nela para sempre. Em algum momento da vida você vai perder essa posição, você vai perder esse privilégio. É como eu falei outro dia em algum vídeo, que a vida é uma grande roda gigante. Hoje nós estamos lá em cima, mas amanhã nós estamos lá embaixo. E quem vai cuidar da gente? Sabe, que essa reflexão abra sua mente para que você entenda que o Senhor, Ele se preocupa com cada um de nós e todo mundo precisa de cuidado. O rico precisa de cuidado, o pobre precisa de cuidado, sabe? O pastor precisa de cuidado, a ovelha precisa de cuidado. E a Bíblia traz um versículo muito interessante, que é o 18, dizendo assim: quem cuida da figueira comerá do fruto. Vamos lá, figueira. Eu estou cuidando daquilo que me alimenta, cultivo, né? E o texto segue: e quem cuida de seu senhor será honrado. É aquilo que eu falei, não é mais você recebendo cuidado, mas você cuidando do seu senhor, você cuidando de alguém que cuidou de você, você cuidando de alguém, de repente, mais velho, você cuidando de alguém também que está numa posição de autoridade sobre você. A Bíblia diz que quem faz isso será honrado. Deus sempre vai se importar com a forma como nós cuidamos uns dos outros, sabe? A Bíblia, o tempo todo, ela vai falar sobre isso. O Senhor Jesus vai falar isso, e Ele fala isso muitas vezes. Para Deus, como Deus, Ele se preocupa com a forma como nós lidamos um com o outro. Inclusive, isso é tão importante que até o perdão que Deus nos dá, ele é um perdão que ele depende da forma como nós perdoamos uns aos outros. É como se fosse uma bênção com condição, a única bênção com condição. Você quer ser perdoado? Então perdoa também o seu irmão. O perdão também é cuidado. É como a gente vai lidar com o outro aqui na terra para que a gente possa conviver com esse outro no céu. E que essa palavra ela fique no nosso coração, que Deus venha mostrar para você as pessoas que você deve cuidar, que você deve ir atrás. De repente você mandar uma mensagem, você ligar. O ideal seria a gente ligar, mas a gente praticamente nem usa mais o telefone. Mas assim, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, seja sincero, sabe? Chama uma pessoa para tomar café na sua casa, para comer uma pizza, para sair. Chama, se preocupa e tenta descobrir como essa pessoa está. Troque ideia. Vai fazer um bem enorme, não só para ela, mas para você também. E amanhã, quando você precisar disso, desse mesmo cuidado, com certeza Deus vai levantar alguém para cuidar de você, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.